Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver aqui o relatório de abril de 2022 do Kinea High Yield, o fundo KNHY11, o fundo de papel aqui da Kinea, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. E bom, o objetivo do fundo aqui é ter ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. E o objetivo do nosso canal é que você curta esse vídeo, compartilhe ele com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também e assine o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Continuando aqui, o patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão 810 milhões de reais, 13 mil cotistas ele tem, R$ 1,55 por cota é o que ele vai distribuir no dia 12/5, e o fundo tinha uma cota patrimonial aqui no dia 29/4 de R$ 98,10, a cota mercado em R$ 103,19, ou seja, o fundo estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial. É importante a gente prestar atenção nisso quando a gente está falando de fundo de papel, como esse aqui, porque você está comprando basicamente sem desconto e pagando um a mais. Claro, às vezes vale a pena para você tentar entrar no fundo, mas no caso aqui ele está sendo negociado acima, então é um ponto para a gente prestar atenção. A média diária de liquidez, 2,5 milhões de reais. Continuando aqui, um pouco para baixo, a gente vê a palavra do gestor. Então, ao fim de abril, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 86,6% em ativos-alvo e 13,5% em instrumentos de caixa, que vão ser destinados a novas operações. Tá? Os dividendos aqui referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 12/5, serão de R$ 1,55 por cota e representam uma rentabilidade isenta de imposto de renda aí de 1,48%, quase 1,5%, considerando uma cota média de ingresso de R$ 104,73, que corresponde a 177% da taxa DI do período, que é uma rentabilidade bem interessante, mas a gente precisa prestar atenção aqui, porque esse fundo é muito vinculado ao IPCA, e como o IPCA está bem alto ultimamente, esse fundo obviamente vai distribuir mais para os seus cotistas. Tá, então, por uma melhor orientação aos investidores, eles destacam aqui que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Eles dão um exemplo aqui, né? Então, os resultados apurados ao longo do mês de abril, a serem distribuídos aos investidores em maio, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de março e fevereiro. Em junho, eles vão distribuir os resultados apurados ao longo de maio, refletindo a variação de março e abril, tá? Então, é um pouco confuso, mas assim, é sempre para trás. Ele não vai distribuir, por exemplo, no mês de junho, a variação do IPCA referente a maio, tá? Então ele vai um pouquinho para trás, sempre um pouquinho para trás. Aqui a gente vê o início do fundo, foi lá em 2018, 20/6/2018, a taxa de administração é 1,6% ao ano, não tem taxa de performance, a administradora é Intrag DTVM Limitada e o gestor é Kinea Investimentos Limitada. A gente vai continuando aqui com o relatório. Em abril, eles realizaram 3 novos investimentos, totalizando 131 milhões de reais, a uma taxa média de PCA mais 10,73%. 10,73% é bastante coisa, além do IPCA, que também está na casa de uns 10%. Então, foram belas aquisições aqui do fundo. É uma gestora antiga já, uma gestora bem quista aí pelo mercado, então vale o estudo. Lembrando, isso aqui não é uma indicação ou uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, mas continuando aqui, eles destacam que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente. Então, tá todo mundo pagando certinho, bonitinho, ninguém está devendo, ninguém está dando calote. Então, as novas operações aqui, eu vou dar um panorama geral, porque são poucas, tá? Foram 3 operações que eles fizeram aqui em abril de 2022. Aqui a gente vê o devedor, ou ativo, né? Então, Pestana, são 71 milhões de reais, o IPCA mais 11%, tá? Então, o CRI é baseado na aquisição de terrenos para a construção de um projeto residencial de alto padrão em Salvador. Projeto Bandeira, 48 milhões de reais, IPCA mais 10,5%. Então, essa operação é baseada em um projeto residencial a ser desenvolvido no bairro de Itaim, tá? Itaim Bibi, aqui em São Paulo, é um bairro
de região nobre aqui de São Paulo. E aqui o desenvolvimento Extrema, 12 milhões de reais, IPCA mais 10% ao ano. Então, o desenvolvimento de um galpão logístico em Extrema, Minas Gerais. Então, ao longo do período da obra, vão ser realizados aí novos desembolsos até um total de 55 milhões de reais. Todos esses CRIs aqui têm garantias, tá? Alienação fiduciária dos terrenos, tá? Só para informar, na alienação fiduciária, o desenvolvedor, ele adquire aí um bem, né? Um empreendimento com dinheiro do CRI e ele passa a propriedade desse bem para o CRI enquanto dura a operação da construção, tá? Do desenvolvimento. Então, esse devedor ele ainda é responsável aí por todos os encargos e custos do empreendimento, apesar de não ser o dono dele no papel ali. E aí, qual que é a vantagem para o credor? O credor pode vender esse imóvel em caso de não pagamento. Então, isso é interessante como garantia aí nesse tipo de operação. O resumo da carteira aqui, então, caso você queira, dá uma olhada na página do Kinea High Yield, na seção cota diária, que os dados são atualizados diariamente, e a gente vê aqui o ativo 14% em CDI+, 71% em inflação mais, e cotas de outros fundos imobiliários 0,5%, inflação mais também, e o caixa 13,5%, porque o fundo teve uma emissão recente aqui, eles ainda vão desembolsar esses valores aqui, vão ainda investir esses valores. E a alocação por setor, como a gente pode dar uma olhada aqui, 2,9% pulverizado, outros 3,1%, logístico 8,9%, shoppings 18,3%, residencial 22,3%, escritórios 44,4%, alocação total por indexador Selic 13,5%, CDI 14,7%, é quase intercambiável isso aqui, é quase a mesma coisa, tá? E o IPCA 71,8%. A liquidez, a gente viu aqui, foi transacionado um volume de 48,16 milhões de reais em abril, é uma média de 2,5 milhões de reais por dia, tá? É bastante líquido esse fundo, é bastante tranquilo de entrar e sair dele, a menos que você vai querer comprar 3 milhões, 4 milhões de reais do fundo, mas acho que aí não vai ser um problema para você comprar em 2 ou 3 dias diferentes, né? E o volume médio negociado aqui, a gente vê que aumentou bem, tá lá de dezembro de 2019 até agora abril de 2022, a cota mercado e a cota patrimonial. A patrimonial faz um tempinho já que descolou aqui da mercado e está abaixo. A gente só teve a cota mercado abaixo da patrimonial lá em março de 2020 por conta daquilo que a gente já sabe, aquela crise de março de 2020. Aqui o resultado do fundo em abril, então a gente vê um resultado de CRI de 26 milhões de reais, de fundos imobiliários 100 mil reais, aqui um resultado de caixa 2 milhões e meio de reais, mais ou menos, despesas de 2 milhões e 300 mil reais, outras receitas 0,7 milhão, 28 milhões de resultado líquido, a distribuição no mês foi de 28 milhões e 700 mil reais, um resultado por cota aqui de 1,51, R$ 1,51 e a distribuição de 1,55. Está distribuindo acima do resultado, mas é porque tinha um certo caixa para distribuir, tá? Então tem que tomar cuidado também para ver se o fundo não está distribuindo mais do que tem de resultado, porque isso não é sustentável. É um dos aspectos que a gente tem que observar nos fundos que a gente estuda. O fundo tem um saldo aí de lucro a distribuir de 1 centavo por cota, quase nada. Então não se anime muito com esse saldo de lucro aí. E os rendimentos mensais, então aqui os valores de referência, é sempre bom comparar, né? Então, o período de abril de 2022, o fundo teve um dividendo de 1,55, a taxa DI foi de 0,83%, então se você investisse, por exemplo, num CDB 100% CDI, a gente teria um pouquinho abaixo disso, né, porque tem a questão do imposto. O rendimento do fundo foi de 1,48%, percentualmente com relação à taxa DI foi de 177% a rentabilidade desse fundo, e se você for considerar 15% de imposto de renda em cima dessa taxa DI, foi de 209%. Então, o fundo está batendo bem a taxa DI. Claro, mas assim, ele não pode ser comparado diretamente com a taxa DI, porque são tipos de investimento diferentes, tá? E esse fundo é muito investido em IPCA. Então, assim, essa comparação aqui é interessante de ser feita, mas não necessariamente reflete uma baita vantagem desse fundo aqui. É claro que a gente precisa comparar com a renda fixa, e a renda fixa normalmente é atrelada a essa taxa DI, mas você também tem títulos públicos vinculados ao IPCA. Aqui a carteira de ativos, eu só destaquei
os ativos do fundo que tem mais de 5% da carteira. Então, aqui um CRI, Portfólio Edifícios Corporativos, IPCA mais 7,55%. Aqui sim dá para a gente comparar com o título público. Então, vamos dar uma olhada aqui no título público. Aqui a gente pode dar uma olhada nos títulos aqui. Claro, eu estou comparando só a título de curiosidade, porque são categorias de ativos diferentes. O KNHY é renda variável, isso aqui é renda fixa, mas a gente pode comparar aqui com o Tesouro IPCA mais 2026, por exemplo, que é IPCA mais 5,46%. Isso aqui, o risco é bem baixo, e a gente vê os tesouros aqui, a maior parte deles está IPCA mais 5, alguma coisa. Então, a gente vê que a taxa de aquisição que a gente teve aqui foi de IPCA mais 7,55%. A maior parte dessas taxas de aquisição está aí, na casa dos 9, 10. Então, a gente vê que esse fundo tem trabalhado com altas taxas de aquisição. E aqui, com relação ao edifício Luna, então, o CDI mais 6% representa 5,8% do fundo também. Então, são os únicos dois ativos que têm mais de 5% desse fundo imobiliário. E é isso por hoje. Essa foi a nossa análise aí, o relatório gerencial de abril do KNHY11. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere assinar o canal, ver outros vídeos que a gente tem aqui no canal também, compartilhar com quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.